Às 3 da manhã, meu ônibus parou sozinho no meio da estrada. Quando olhei pelo retrovisor, vi algo que me fez largar o volante para sempre. O que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você vê as viagens noturnas de ônibus. 3 motoristas experientes abandonaram suas carreiras depois de viver situações que desafiam qualquer explicação lógica. Encontros inexplicáveis durante madrugadas nas estradas brasileiras. Fenômenos que fizeram homens corajosos tremerem de medo e nunca mais conseguirem pegar no volante. Há trechos rodoviários que os motoristas mais experientes simplesmente se recusam a fazer. Rotas que foram abandonadas não por problemas mecânicos ou falta de passageiros, mas por algo muito mais perturbador. Algo que acontece sempre nas primeiras horas da madrugada, quando o mundo parece mais silencioso e as sombras ganham vida própria. Relato 1. Eu dirigia ônibus interestadual há 15 anos quando isso aconteceu. Era uma viagem noturna de São Paulo para Salvador, saindo às 11 da noite. Conhecia aquela rota de cor, já tinha feito centenas de vezes. Naquela madrugada de março, apenas 8 passageiros embarcaram. Era comum ter poucos passageiros no meio da semana. A viagem começou tranquila. Os passageiros dormiram logo depois que saímos da rodoviária. Eu estava acostumado com o silêncio das viagens noturnas, apenas o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Por volta das 2 da manhã, estava passando por uma região de serra quando comecei a perceber movimento no retrovisor interno. No começo pensei que fosse algum passageiro indo ao banheiro, mas o movimento continuava, sempre no mesmo lugar, no assento 23, que fica bem no meio do ônibus. Quando olhava diretamente pelos espelhos laterais, não via nada, mas pelo retrovisor interno, tinha certeza de que alguém estava sentado ali. A sensação era estranha. 15 anos dirigindo ônibus, eu conhecia cada som, cada movimento normal dos passageiros. Aquilo era diferente. Não era o movimento de alguém tentando dormir ou mudando de posição. Era como se a pessoa estivesse absolutamente imóvel, apenas olhando para frente. Decidi acender as luzes internas por alguns segundos, fingindo que estava conferindo algo no painel. Quando a luz acendeu, vi claramente um homem sentado no assento 23. Ele usava um terno escuro e olhava fixamente para frente, sem piscar. O estranho é que eu tinha certeza absoluta de que aquele assento estava vazio quando saímos da rodoviária. Apaguei as luzes rapidamente para não incomodar os outros passageiros, mas meu coração estava acelerado. Como alguém podia estar ali sem eu ter visto entrar? Comecei a revisar mentalmente a lista de passageiros. 8 pessoas tinham embarcado. Eu mesmo conferi os bilhetes. Conhecia cada rosto que subiu no meu ônibus. A quilômetros do próximo posto de gasolina, parei e disse aos passageiros que ia fazer uma verificação de segurança. Caminhei pelo corredor com uma lanterna, conferindo cada assento. Os 8 passageiros que embarcaram estavam em seus lugares, dormindo. Quando cheguei ao assento 23, estava vazio. Mas havia algo que me deixou com os pelos arrepiados. O assento estava quente, como se alguém tivesse acabado de levantar. O cinto de segurança ainda estava afivelado e também estava morno ao toque. Senti um cheiro estranho no ar, como roupa guardada há muito tempo. Aquele cheiro de mofo e umidade. Olhei ao redor, procurando onde a pessoa podia ter se escondido. Não havia lugar nenhum. O banheiro estava aberto e vazio. Todos os outros assentos estavam ocupados pelos passageiros que eu conhecia, e o ônibus não tinha parado desde a última cidade. Voltei para o banco do motorista com as mãos tremendo. No retrovisor, o assento 23 estava ocupado novamente. A figura do homem de terno escuro estava lá, na mesma posição de antes, olhando para frente sem se mover. Durante o resto da viagem, cerca de 4 horas, aquela presença permaneceu no assento. Eu sentia o peso do olhar, mesmo sem conseguir ver o rosto nos espelhos laterais. Era como se ele estivesse me observando o tempo todo, esperando algo. Quando chegamos em Salvador, às 7 da manhã, os 8 passageiros desceram normalmente. Eu esperei todos saírem e fui conferir o assento 23 mais uma vez. Estava vazio e frio, como se nunca tivesse sido ocupado. Naquele dia mesmo, pedi transferência para linhas municipais. 2 meses depois, larguei a profissão completamente. Até hoje não consigo explicar o que vi naquela madrugada, mas tenho certeza de que alguém viajou comigo sem pagar passagem, sem embarcar e sem descer. Relato 2. Trabalho como motorista de ônibus municipal há 8 anos. Sempre peguei os horários mais difíceis, madrugada e fim de semana, porque pagam melhor. Era o último horário da noite, saindo às 2 da manhã do terminal central. Uma linha que eu conhecia melhor que o caminho da minha própria casa.
Aquela noite de outubro tinha uns 5 passageiros. Pessoal voltando de trabalho em fábrica, alguns estudantes. Trajeto normal, 40 minutos até o último ponto. Conhecia cada curva, cada lombada, cada semáforo daquela rota. 10 minutos depois de sair do terminal, percebi que o GPS do ônibus tinha perdido o sinal. Não era incomum naquela região. Tinha alguns pontos com problema de cobertura. Continuei dirigindo pela rota de sempre, mas comecei a reparar que as ruas pareciam diferentes. Não eram mudanças grandes. Uma placa nova aqui, um poste ali, algumas casas que pareciam ter mudado de cor. Pensei que talvez eu estivesse cansado demais, trabalhando muito nos últimos dias. Mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Quando cheguei ao que deveria ser o primeiro ponto de parada, não havia ponto de ônibus. No lugar tinha uma praça pequena que eu nunca tinha visto antes. Os passageiros não pareciam estranhar nada. Continuavam conversando baixo ou dormitando como sempre. Decidi continuar até o próximo ponto, mas a rua que eu deveria pegar à direita não existia. No lugar havia uma avenida larga que subia uma colina que não existia naquela região plana da cidade. Comecei a sentir o suar frio na testa. Parei o ônibus e perguntei aos passageiros se eles estavam reconhecendo o trajeto. Eles olharam para mim como se eu tivesse feito a pergunta mais estranha do mundo. Um senhor de bigode disse que estava tudo normal, que era sempre assim. Mas eu dirigia aquela linha há 3 anos, conhecia cada metro daquelas ruas. Continuei dirigindo, tentando encontrar alguma referência conhecida. As placas de rua tinham nomes que eu nunca tinha ouvido. Rua das Amendoeiras, Avenida dos Pássaros, Travessa do Silêncio. Nomes que não existiam em nenhum mapa da nossa cidade. O mais estranho é que os passageiros começaram a descer nos pontos como se fosse a coisa mais normal do mundo. No primeiro ponto que não reconheci, desceram 2 estudantes. Eles agradeceram e saíram como se tivessem descido ali a vida toda. Quando olhei pelo retrovisor, eles já tinham sumido na escuridão. A cada ponto, mais passageiros desciam, e eu continuava dirigindo por ruas que pareciam se esticar infinitamente. O velocímetro marcava a velocidade normal, mas parecia que eu estava dirigindo há horas. O relógio do painel tinha parado no 2h15 da manhã. No último ponto, desceu o senhor de bigode. Antes de sair, ele se virou para mim e disse algo que me arrepia até hoje. Disse que eu estava no caminho certo, que era só continuar reto até encontrar o terminal. Mas o modo como ele falou, com um sorriso que não chegava aos olhos, me deu calafrios. Fiquei sozinho no ônibus, dirigindo por uma estrada que parecia não ter fim. A gasolina deveria ter acabado há muito tempo, mas o marcador continuava no mesmo lugar. Não havia mais casas, apenas árvores dos 2 lados da pista, e uma neblina fina que tornava tudo mais confuso. De repente, vi as luzes do terminal à frente. O mesmo terminal de onde eu tinha saído, com as mesmas placas e o mesmo vigia noturno. Quando parei o ônibus e olhei o relógio, eram 6 da manhã. Tinha dirigido por 4 horas numa rota que normalmente levava 40 minutos. O vigia veio falar comigo e perguntou por que eu estava voltando tão tarde. Disse que meu ônibus deveria ter chegado às 3 da manhã. Tentei explicar sobre a rota estranha, sobre as ruas que não reconheci, mas ele olhou para mim como se eu estivesse louco. No dia seguinte, peguei o mesmo horário e fiz a mesma linha. Tudo estava normal. As ruas conhecidas, os pontos de sempre, os nomes das placas que eu sabia de cor. 40 minutos exatos de trajeto, como se a noite anterior tivesse sido um sonho muito real. Mas não foi um sonho, porque no banco do fundo do ônibus encontrei um papel amarelado com um endereço escrito à mão. Rua das Amendoeiras, número 328. Um endereço que procurei em todos os mapas da cidade e nunca encontrei. 3 semanas depois, pedi demissão. Não conseguia mais dirigir à noite sem sentir que podia entrar novamente naquela estrada que não existe. E às vezes, quando passo de carro pela região, ainda vejo outros ônibus municipais desviando do trajeto normal, como se estivessem seguindo uma rota que só eles podem ver. Relato 3. 20 anos dirigindo ônibus nas estradas do Brasil. Vi de tudo um pouco, mas nunca nada como aquela madrugada de dezembro. Eu estava voltando de uma viagem para Curitiba, ônibus vazio, só eu e a estrada. Era uma rodovia que eu conhecia bem, mas que tinha fama ruim entre os motoristas por causa dos acidentes. Eram 2h30 da manhã quando entrei numa neblina densa. Coisa comum naquela época do ano, mas aquela neblina parecia diferente.
Era mais espessa que o normal e tinha uma cor meio amarelada quando batia a luz dos faróis. Diminuí a velocidade e liguei o pisca-alerta. Foi quando vi as luzes no retrovisor. Um ônibus vinha atrás de mim, mantendo sempre a mesma distância. Pensei que fosse outro motorista com o mesmo cuidado que eu, respeitando a baixa visibilidade. Mas havia algo estranho naquelas luzes. Elas não balançavam como luzes normais de um veículo na estrada. O ônibus atrás de mim seguia a exatamente a mesma velocidade. Quando eu acelerava um pouco, ele acelerava junto. Quando eu diminuía, ele diminuía também. Era como se estivesse colado no meu ônibus, mas sempre a mesma distância, cerca de 50 metros atrás. Depois de uns 20 minutos assim, resolvi parar num posto de gasolina para tomar um café e ver quem era o outro motorista. Quando entrei no acostamento, o ônibus atrás de mim também parou. Mas ele ficou um pouco mais atrás, ainda na pista, com os faróis acesos. Desci do meu ônibus e caminhei na direção do outro veículo. Conforme me aproximava, a neblina parecia ficar mais densa. Consegui ver que era um ônibus idêntico ao meu, da mesma empresa, mesmo modelo, mesma cor. Até a placa parecia igual, mas a neblina não deixava ler direito. Quando cheguei perto da porta do motorista, senti um frio que me gelou os ossos. O motorista estava sentado no mesmo lugar que eu, com o mesmo uniforme que eu usava. Tinha a mesma barba, mesmo corte de cabelo, mesma postura. Era como olhar num espelho. Mas o mais aterrorizante eram os passageiros. O ônibus estava cheio de gente, todos sentados em silêncio absoluto, olhando para frente. E todos tinham o meu rosto. Homens, mulheres, crianças, idosos, mas todos com as minhas feições, como se fossem versões diferentes de mim mesmo. Corri de volta para o meu ônibus, com o coração batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto. Liguei o motor rapidamente e saí do posto em alta velocidade. Pelo retrovisor vi que o outro ônibus também saiu e voltou a me seguir na mesma distância de sempre. Durante o resto da viagem, quase 2 horas, aquele ônibus fantasma me acompanhou. Sempre na mesma posição, sempre com os mesmos faróis acesos, sempre mantendo a velocidade idêntica à minha. Tentei acelerar para despistá-lo, mas ele acelerava junto. Tentei parar em outro posto, mas ele parava também. O pior momento foi quando olhei pelo retrovisor lateral e vi o motorista do outro ônibus olhando diretamente para mim. Era o meu próprio rosto, mas com uma expressão que nunca tinha visto em mim. Uma expressão vazia, sem emoção, como se fosse uma foto antiga desbotada. Quando finalmente cheguei ao terminal às 6 da manhã, o outro ônibus simplesmente desapareceu. Não o vi entrando no terminal, não o vi desviando para outro lugar, simplesmente sumiu na neblina que ainda cobria a cidade. Desci do ônibus com as pernas bambas e fui procurar o despachante. Perguntei se havia outro ônibus da nossa empresa que tinha saído de Curitiba na mesma noite. Ele conferiu a planilha e disse que não, que eu era o único motorista escalado para aquele trajeto. Pedi para ver os ônibus da garagem e conferi se havia algum com a placa parecida com a minha. Todos estavam lá, limpos e estacionados, como se não tivessem rodado durante a noite. Nenhum tinha sinais de neblina, nenhum estava com o motor quente. Na semana seguinte, procurei outros motoristas antigos da empresa para contar o que tinha acontecido. Foi quando descobri algo que me fez largar a profissão no mesmo dia. 3 motoristas já tinham relatado experiências parecidas naquela mesma rodovia. Todos tinham visto ônibus idênticos aos seus. Todos tinham visto passageiros com seus próprios rostos. E todos os 3 motoristas tinham morrido em acidentes na mesma estrada, em datas diferentes, sempre durante a madrugada, sempre com neblina. Os acidentes tinham acontecido 5, 8 e 12 anos antes, mas os relatos que eles fizeram eram de apenas alguns meses atrás. Até hoje não consigo explicar se eu vi o fantasma de outros motoristas ou se eu mesmo já estava morto naquela estrada. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que ainda estou dirigindo naquela neblina amarelada, seguido pelo meu próprio reflexo numa versão distorcida da realidade. Nunca mais voltei àquela rodovia. E quando converso com outros motoristas, sempre aviso para terem cuidado nas madrugadas de neblina, porque às vezes o que nos segue na estrada não é outro veículo. É o eco de nós mesmos, perdido entre os mundos dos vivos e dos mortos. Estes 3 relatos têm algo em comum.